A semana foi marcada pela repercussão internacional das queimadas na Amazônia, resultado da catastrófica política não ambiental de Bolsonaro e de seu ministro Ricardo Salles. Justamente nessa semana, o PT realizou mais um debate entre as chapas nacionais que disputam o Congresso do partido, dessa vez na cidade de Manaus. Lá, o tema ambiental também esteve presente e foi motivo de polêmica. Sobre o debate, conversamos com Walter Pomar, pré-candidato a presidente nacional do PT pela chapa, em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Também nessa semana, o sequestro ocorrido no ônibus na ponte Rio-Niterói, seguido da comemoração por parte do governador Wilson Witzel, foi motivo de debates em todo o país. Sobre o episódio, conversamos com a professora Isabel Costa, candidata a presidente do PT na cidade do Rio de Janeiro. Por fim, contamos com o comentário do advogado potiguar Gustavo Freire acerca do filme Bacurau, que estreou também na última semana em diversos cinemas por todo o país. Eu sou o Patrick e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Walter, primeiro em relação ao debate lá em Manaus, teve um momento na tua segunda fala que o deputado estadual Sinésio Campos te interrompeu, né? O Sinésio a gente conhece, diversas matérias já falam que ele é um dos grandes articuladores pró-mineração em terras indígenas. E quando você falou sobre isso, ele parece que não queria deixar o assunto rolar. O que aconteceu, hein, afinal de contas? Olha, Patrick, isso foi um episódio bizarro, um ponto fora da curva nos debates realizados até agora. Eu estava fazendo uso da palavra, fiz referência a um fato público, dentro e fora do partido, a saber que o deputado estadual Sinésio, que também é presidente do PT do Amazonas, defende mineração em terras indígenas. O deputado estava à mesa, representando a executiva estadual do partido, e começou a me interromper seguidas vezes, a tal ponto que eu parei de falar, pedi que a contagem do tempo fosse suspensa e que a coordenação da mesa restabelecesse as condições normais. Depois que eu terminei a minha fala, o deputado ainda se aproximou de mim na mesa. Com qual propósito eu não sei, porque imediatamente eu chamei a atenção da coordenação da mesa de que estava prestes a acontecer alguma coisa inaceitável. E após o debate, apoiadores do deputado vêm dizendo em alguns locais que vão entrar com uma representação contra mim junto ao Diretório Nacional. Não sei com que base, porque até onde eu sei, o debate político inclui a crítica política. E o que eu fiz foi exatamente isso, uma crítica política, uma posição que eu considero inaceitável do deputado em relação à mineração em terras indígenas. A reação dele mostra apenas que existem pessoas ou setores do partido que têm dificuldade em receber críticas, que se consideram intocáveis, que acham que a militância não tem o direito de criticar as posições adotadas pela liderança do partido, pelas figuras públicas do partido, pelas direções do partido, mesmo quando essas posições contradizem de maneira flagrante a posição partidária, como é o caso desta defesa que o deputado Sinésio faz da mineração em terras indígenas. Em resumo, é isso, um episódio bizarro, mas bastante revelador do clima que existe, da postura que existe em alguns setores e em algumas lideranças do partido. O representante da CNB, nesse debate, o Alberto Cantalice, fez uma afirmação muito interessante, né? De que a tese da CNB, de todas, é a única que tem começo, meio e fim, em uma visão extremamente positiva e otimista sobre a atual maioria do partido. O que você acha dessa afirmação do Cantalice, Walter? Então, ele de fato cometeu essa frase. O Cantalice disse que a tese da CNB era a única que tinha começo, meio e fim. É de uma modéstia ímpar o cidadão, né? Mas besteiras à parte, qual é o mérito da questão? O mérito da questão é o que a tese da CNB diz sobre o que ocorreu
até o golpe. E o que a tese da CNB propõe sobre o que deve ocorrer a partir de agora? Acerca do balanço do passado, o que espanta na tese da CNB é que eles não fazem nenhuma autocrítica. Eu tenho a impressão que eles compraram aquela ideia de que o golpe foi praticado contra os nossos acertos. E se a gente acertou, nós não temos que fazer autocrítica nenhuma. Veja, é verdade que o golpe foi feito contra os nossos acertos. Com todos os problemas que a gente possa ter tido, os nossos governos eram favoráveis à soberania nacional, aos direitos sociais e às liberdades democráticas. E a classe dominante brasileira e seus representantes políticos não aceitavam a nossa continuidade no governo por conta disso. Então é verdadeiro dizer que o golpe foi feito contra os nossos acertos. Mas tem uma outra pergunta que tem que ser respondida. Por que o golpe foi vitorioso? E a vitória do golpe só é explicada, em grande medida, por conta dos nossos erros. Nós cometemos erros, não só no enfrentamento do golpe propriamente dito, mas ao longo do nosso período de governo, que facilitaram a ação dos golpistas. Por exemplo, durante anos de governo, o que a gente fez para democratizar de verdade a comunicação no Brasil? O que nós fizemos para reduzir a influência dos setores pró-ditadura no interior das Forças Armadas? O que nós fizemos de verdade, com ênfase, para viabilizar uma reforma política que reduzisse o peso dos setores conservadores e ricos no Congresso Nacional? O que nós fizemos em relação à Polícia Federal, ao Ministério Público e as indicações que a gente fez ao Supremo Tribunal Federal foram corretas? O que nós fizemos na política de alianças? Como é que uma figura golpista como o Temer foi parar lá? Então, não tem como explicar a vitória do golpe sem falar dos erros que nós cometemos. E é incrível que a tese da CNB não fale nada sobre isso. Só posso pensar que eles vão cometer os mesmos erros novamente. E é isso que aparece na tese deles quando eles se propõem, na prática, a dar continuidade à mesma estratégia adotada antes, a partir de agora. Ou seja, é como se tivesse ocorrido o golpe do impeachment, a condenação, prisão e interdição da candidatura do Lula, a fraude de 2018, mas a política vai continuar essencialmente a mesma. Ô Walter, mas já que você falou da tese da CNB, o tema do socialismo voltou à pauta, né? Mas para variar, nos termos usados pela maioria. Sobre isso, o Cantalice voltou a fazer uma fala muito parecida com a que Humberto Costa fez lá no debate do Recife. Como é que foi essa exposição de motivos sobre a construção do socialismo? Então, Patrick, eu sou favorável a construir uma estátua em homenagem ao Alberto Cantalice. Uma estátua um pouquinho menor daquela que eu acho que a gente deve construir em homenagem ao Humberto Costa. Por quê? Porque ambos prestam um serviço inestimável ao partido. Que serviço é esse? É revelar qual é a posição real da cúpula da CNB. Dentro da CNB tem muitas posições diferentes. Tem inclusive gente que pensa mais ou menos como nós. Mas a cúpula da CNB tem uma posição muito mais moderada acerca dos temas em debate. Mas ela disfarça isso nos textos. Por exemplo, quando o Cantalice fala de socialismo democrático, o desavisado pode achar que ele só está repetindo a posição que historicamente o PT sempre defendeu de um socialismo com democracia. Mas não é disso que o Cantalice está falando. Ele está falando de socialismo democrático para se referir a uma determinada estratégia para conquistar o socialismo. Que estratégia é essa? É o que ele e Humberto Costa chamam de via democrática, em contraposição à via revolucionária. Via democrática, na opinião do Cantalice, é uma via eleitoral. Portanto, quando fala de socialismo democrático, o que o Cantalice está falando é algo diferente daquilo que as resoluções do PT sempre afirmaram. Valeu, Walter. Isabel, o sequestro ocorrido no ônibus da ponte Rio-Niterói, seguido depois daquela comemoração patética por parte do governador, foi motivo de debates em todo o país. Como é que a questão foi tratada pela esquerda e pelo PT no Rio de Janeiro? Como é que esse episódio deve ser encarado pelas esquerdas, que devem enfrentar o discurso populista de extrema-direita da autorização para matar, essa que tem sido a lei no Rio de Janeiro?
O dia 20 de agosto vai ficar marcado no Rio de Janeiro como uma das cenas, um dos episódios mais extremos de toda essa política de segurança pública do governo Witzel que vem sendo implementada. Na verdade, a forma como se termina o sequestro com o abate de um jovem negro com sérios problemas mentais, depressivos, ele não é um fato isolado, ele é um dos elementos que encadeiam uma lógica que vem se tornando comum no Rio de Janeiro. A repressão pura e simples, o abate, não importa onde se esteja. Então, diante desta política de segurança pública, baseada no abate e não na negociação, na investigação, baseada no medo e no terror, né, se nutrindo do medo, do sentimento de insegurança da população e baseada na espetacularização do próprio terror, das próprias ações de segurança pública, onde o episódio lastimável, execrável do governador descendo de um helicóptero como se estivesse comemorando um gol num final de Copa do Mundo, é, na verdade, mais uma expressão de outras atitudes já realizadas pelo mesmo, como dentro de um helicóptero, simulando tiros, abate de comunidades. Essas políticas elas não vêm sendo tratadas com clareza pelos setores de esquerda. Vide a ação do governador, que se sente muito à vontade em fazer um discurso extremamente ofensivo e criminalizador dos direitos humanos, imputando a responsabilidade desta morte e de outras mortes àqueles que defendem esta política. A atuação do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, da sua direção municipal e estadual, foi de silêncio, total silêncio. A atuação das esquerdas, na minha visão, não foi uma atuação clara, foi uma atuação dúbia, porque não foi ao centro do debate. É inadmissível que as forças de segurança tenham essa estratégia. Na visão de vários analistas, ali o processo de negociação era possível e a opção pelo abate, ela não necessariamente ali era o último recurso, mas era uma visão política que estava em curso de uma pressão social que existe e que a esquerda precisa encarar de frente. Isabel, na disputa do PT na cidade do Rio, quais projetos estão em disputa? E, de acordo com o resultado, qual deve ser o espaço do PT na esquerda carioca? O que está em jogo aqui no Rio de Janeiro é o questionamento de uma linha política que vem conduzindo o PT nas últimas décadas. Uma década que foi perdida para o Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, devido às opções da direção majoritária do partido no Estado, pelas alianças com as direitas e, em especial, com o PMDB no Rio de Janeiro. Alianças essas que levaram o Partido dos Trabalhadores à sua domesticação, à sua subserviência ao conjunto das políticas implementadas por esse campo de centro-direita no Estado. O PT perde a sua característica nesse período, perde a sua identidade essa construída desde a sua criação, uma identidade de luta, de organização dos movimentos sociais. Então, o que está em disputa é isso, é a eleição de presidentes e de uma nova direção, de uma nova maioria que questione de forma muito clara e coerente essa linha política aplicada no Rio de Janeiro, que levou a que o PT no Estado colhesse os seus maiores fracassos eleitorais. O Rio de Janeiro é a terra de Bolsonaro, é a terra que elegeu um neofascista como Wilson Witzel, foi o estado onde o PT eleitoralmente não só decresceu, como teve um resultado eleitoral já desde o período das eleições municipais pífio, medíocre. O nosso partido ele precisa voltar
a ter relevância na política do Estado. E isso só vai ser possível com a eleição de um campo que seja alternativo a essa direção. Esperamos que o resultado eleitoral pós-PED fortaleça o campo à esquerda do PT do Rio de Janeiro. E nós estamos nesse processo de construção com a candidatura do Vadir Damus a presidente do PT estadual e com a minha candidatura a presidente do PT municipal. Mas esse é um longo caminho de fortalecimento dos núcleos, do trabalho de base, do trabalho social do Partido dos Trabalhadores. Mas acho que sairemos em melhores condições de continuar essa disputa aqui no estado do Rio de Janeiro. Valeu, Isabel, obrigado. E agora a gente fica com o comentário do advogado potiguar Gustavo Freire sobre o filme Bacurau, que estreou nos cinemas do país na última semana. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. Queria começar agradecendo pelo convite a participar desse podcast, do qual eu sou um ouvinte assíduo. E queria agradecer também o tema que foi escolhido para a gente conversar, principalmente porque, muito embora eu não seja crítico de cinema, longe disso, eu me considero um consumidor entusiasta da produção nacional de cinema, em especial do que vem sendo produzido nos últimos anos, em particular do diretor Kleber Mendonça Filho, que junto com o diretor Juliano Dornelles é responsável por dirigir e assinar Bacurau. Na minha opinião, Bacurau é aquele tipo de filme que marca um período histórico, assim como Terra em Transe, de Glauber Rocha. E segue também a linha do que o Kleber Mendonça Filho vem produzindo nos seus últimos filmes, em especial Som ao Redor e Aquários, dois filmes que particularmente eu considero imprescindíveis. Aquários foi lançado na época do golpe de 2016 e quem teve a oportunidade de assistir na sala de cinema, eu sozinho fui 3 vezes ao cinema assistir Aquários. Em todas as sessões foram puxados gritos de não vai ter golpe. E isso foi um fenômeno que se espalhou em todas as salas de cinema no Brasil em que o filme foi exibido. O próprio elenco de Aquários, que conta com Sônia Braga, que também está em Bacurau, maravilhosa, foi no Festival de Cannes, denunciou o golpe de 2016. Aquários, assim como Bacurau, marcou aquele período histórico conturbado e Bacurau, na minha opinião, se propõe a fazer o mesmo, agora em tempos de bolsonarismo. Uma coisa em particular do filme que me chamou bastante atenção e que não há nos outros filmes do Kleber Mendonça Filho é uma pegada que lembra bastante os filmes de Tarantino. Não vou dar spoiler, mas há cenas que nos levam diretamente a filmes como Kill Bill, Os Oito Odiados e Bastardos Inglórios. Isso foi uma surpresa e, na minha opinião, uma surpresa bem agradável. Não esperava isso e gostei bastante. Quem for assistir o filme vai identificar de imediato essas passagens. O filme, a propósito, é gravado no sertão do Siridó, no Rio Grande do Norte, nos municípios de Acari e Parelhas, e fala de uma comunidade que se defende de forças que julgam as pessoas que nela residem como pessoas que se enquadrariam na categoria de matáveis. A cidade sai fora do mapa, o sinal de celular deixa de pegar, e eles percebem que as pessoas estão morrendo. E a questão é, como nós identificamos quem está nos matando? E nisso entra uma expressão que eu diria obscena de uma sociedade de classes em que as pessoas julgam as pessoas que eles são diferentes do ponto de vista social e étnico como matáveis, como pessoas que não merecem apreço em suas vidas, em sua dignidade. E o filme é muito prodígio em mostrar essa expressão obscena de uma sociedade dividida em classes, uma sociedade em que determinadas categorias de pessoas podem morrer e são passíveis de serem mortas, inclusive em nome do prazer e satisfação de outras pessoas. Bacurau consegue captar esse espírito e mostrar de forma muito categórica, de forma muito prodigiosa. Bacurau é o tipo de filme que já nasce clássico por conseguir radiografar o espírito do seu tempo histórico e, por meio de alegorias, conseguir reproduzi-lo e representá-lo naquele micro-universo do pequeno povoado de Bacurau, realçando a necessidade de lutarmos, resistirmos e nos mobilizarmos contra o avanço e o empoderamento do fascismo. Recomendo que todo mundo vá aos cinemas assisti-lo e que preste atenção numa de suas cenas finais em que uma lista de nomes aparece. Não vou dar mais detalhes. Valeu, professor Patrick, pelo convite. Viva o cinema pernambucano, viva o cinema nordestino e Lula livre! Valeu, Gustavo. E esse foi mais um podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. O nosso podcast está disponível nas mais diversas plataformas, Google Podcast, Spotify e também no YouTube. Saudações,
Lula livre.